Olá, amigos. Quando a gente ouve falar no Apocalipse, quase sempre a primeira imagem que vem à nossa mente é a da destruição. Guerras, fogo, tragédias, fim do mundo, castigos, não é? Durante muito tempo, o Apocalipse foi apresentado assim para a humanidade, como uma mensagem de medo, destruição. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a pensar numa coisa. Será que João estava realmente tentando assustar a humanidade? Será que aquele conjunto de símbolos tão profundos foi escrito apenas para falar de catástrofes materiais? Ou será que existe algo muito maior escondido ali? Porque a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu, mostrar aquilo que estava escondido. E talvez seja exatamente aí que começa a grande profundidade deste livro. Talvez o Apocalipse não fale do fim do mundo, talvez ele fale do fim das ilusões humanas. Talvez ele fale daquele momento em que o espírito já não consegue mais fugir de si mesmo. E quando olhamos para o mundo de hoje, isso começa a fazer muito sentido, porque nunca tivemos tanto avanço intelectual. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta informação, tanto conhecimento. O homem aprendeu a atravessar os céus, a explorar o espaço, a criar máquinas incríveis, a dominar as forças da natureza, mas ainda não conseguiu dominar a si mesmo. Ainda temos dificuldade de amar, de perdoar, de respeitar, de ouvir, de vencer o orgulho, de controlar a própria agressividade. Isso me faz lembrar uma observação muito importante que Allan Kardec em A Gênese. Kardec explica que a humanidade avançou muito intelectualmente, mas o progresso moral não acompanhou esse mesmo ritmo. E quando existe esse desequilíbrio, surgem as crises, os conflitos e os sofrimentos coletivos. Vejamos, é como se o homem estivesse desenvolvido ferramentas poderosas sem ainda possuir a maturidade espiritual suficiente para utilizá-las. Talvez uma das grandes mensagens do Apocalipse seja justamente essa: o perigo da inteligência sem moral. Então aparecem aquelas figuras simbólicas do livro, as bestas, os dragões, os selos, as trombetas. Durante séculos, as pessoas tentaram descobrir quem seria a besta do Apocalipse. Muitos apontam governos, reis, líderes, sistemas políticos, mas talvez a interpretação mais profunda seja outra. Talvez a besta seja tudo aquilo que cresce dentro do homem quando ele se afasta da consciência espiritual. O ego descontrolado, a ambição sem limites, o poder sem amor, a vaidade, o orgulho, a necessidade de dominar.
Talvez a maior batalha do Apocalipse não aconteça no mundo lá fora, mas dentro de cada um de nós. E sabe uma coisa interessante? Quando lemos em nosso lar, percebemos algo muito parecido. André Luiz chega ao mundo espiritual acreditando que era uma pessoa razoavelmente correta. Era médico, tinha uma posição social, cultura, mas quando desperta na realidade espiritual, ele percebe que ainda carregava muito orgulho, muito apego, muitas ilusões sobre si mesmo. Aquilo, no meu modo de interpretar hoje, era um tipo de apocalipse pessoal. Foi a revelação da própria consciência. E talvez seja isso que acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde. Chega um momento em que a vida começa a arrancar as máscaras que construímos. Porque enquanto tudo está confortável, o homem consegue esconder muita coisa dentro de si. Mas as crises as revelam, a dor revela, as perdas revelam, os conflitos revelam. As trombetas do Apocalipse talvez sejam exatamente isso. Os chamados da vida para o despertar da consciência. E então aparece outra imagem muito forte no texto bíblico, a queda da Babilônia. Babilônia foi uma antiga cidade poderosa da antiguidade, símbolo de riqueza, do luxo, orgulho e corrupção moral. Mas talvez exista também uma Babilônia dentro de nós, uma construção interior baseada na vaidade, na necessidade de aprovação, na aparência, na ilusão de poder, na superioridade, no egoísmo. E talvez a humanidade moderna tenha construído uma Babilônia muito sofisticada. Hoje as pessoas vivem conectadas o tempo inteiro, mas cada vez mais vazias emocionalmente. Nunca existiu tanta exposição da imagem pessoal, nunca houve tanta necessidade de reconhecimento. O homem moderno aprendeu a mostrar felicidade, mesmo quando está profundamente cansado por dentro. Talvez a Babilônia de hoje não seja feita de pedras. Talvez ela seja feita de distrações. E o Apocalipse diz que a Babilônia cai. Mas talvez o que precise cair não sejam as cidades físicas, talvez sejam as estruturas falsas que sustentam o orgulho humano. Quando lemos em Libertação, encontramos regiões espirituais organizadas exatamente em torno da manipulação, do domínio mental, da vaidade intelectual e do desejo de poder. Ambientes onde os espíritos continuam alimentando as suas ilusões, mesmo depois da morte do corpo. Vejam, isso é muito profundo, porque mostra que o problema nunca esteve no lugar externo. O verdadeiro problema sempre esteve dentro da consciência. E talvez seja por isso que o chamado juízo final tenha sido tão mal compreendido pela humanidade. As pessoas imaginaram um tribunal divino, um Deus julgando e condenando eternamente as criaturas.
Mas, sinceramente, quanto mais estudamos a espiritualidade, mais percebemos que o verdadeiro tribunal está dentro da própria alma. O espírito pode enganar os outros, pode aparentar virtude, pode esconder intenções, pode construir personagens sociais. Mas ninguém consegue fugir eternamente da própria consciência. Em o céu e o inferno, isso fica muito claro. Os espíritos não sofrem porque Deus os castiga. Sofrem porque despertam para aquilo que fizeram de si mesmos. O sofrimento nasce da lucidez. Olhe que profundidade existe nisso. A dor muitas vezes não é punição, é despertar. É o espírito percebendo a distância entre aquilo que já entende como verdade e aquilo que ainda vive. E talvez seja exatamente por isso que a humanidade esteja atravessando crises tão profundas. Não apenas crises econômicas ou sociais, mas crises emocionais, existenciais e espirituais. Talvez estejamos vivendo um tempo em que muitas ilusões estão começando a cair ao mesmo tempo. E mesmo assim, o Apocalipse não termina em destruição. Isso é muito importante. No final, quem vence não é a força, não é o império, não é a violência, nem é o orgulho. Quem vence é o Cordeiro. E isso muda completamente a lógica humana, porque o Cordeiro representa a mansidão, a humildade, a pureza, o amor, a consciência iluminada. Enquanto o mundo acredita no poder da imposição, o Cristo ensina a força silenciosa da transformação moral. Talvez o verdadeiro fim do mundo seja o fim do homem velho dentro de nós. O fim da arrogância, da vaidade, do egoísmo, da necessidade de superioridade. Aí então surge a Nova Jerusalém. Não apenas como uma cidade celestial, mas como um símbolo de uma nova consciência, uma humanidade mais madura espiritualmente, um homem mais reconciliado consigo mesmo, uma vida baseada menos no orgulho e mais no amor. E em A Caminho da Luz, Emmanuel nos mostra que a humanidade passa por grandes períodos de transformação moral. E talvez seja exatamente isso que estamos vivendo agora, o período de transição. Ele é difícil, doloroso, confuso muitas vezes, mas necessário. Talvez o Apocalipse não seja o anúncio do fim da humanidade. Talvez seja o anúncio do nascimento do homem espiritual. E talvez o maior sinal dos tempos não esteja nos céus. Talvez esteja dentro da consciência humana. E talvez, meus irmãos, minhas irmãs, depois de tudo isso, a grande pergunta do Apocalipse não seja: quando o mundo vai acabar? Talvez a verdadeira pergunta seja: quando nós começaremos realmente a mudar? Porque, no fundo,
O Apocalipse não parece ser uma mensagem de medo, é uma mensagem de despertamento. Despertar da consciência, despertar do espírito, despertar do homem para si mesmo. As bestas continuam existindo. A Babilônia ainda está sendo construída todos os dias. As trombetas continuam soando através das dores, das crises e das transformações da vida. Mas nosso Cristo também continua chamando silenciosamente cada consciência para algo maior, para menos orgulho, menos vaidade, menos egoísmo e mais verdade interior. Talvez o verdadeiro fim do mundo seja apenas o fim daquela versão de nós mesmos que ainda insiste em viver distante das leis do amor. E talvez a nova Jerusalém comece a nascer exatamente no instante em que o homem deixa de procurar Deus apenas fora e começa finalmente a encontrá-lo dentro da própria consciência. Porque, no final, o maior acontecimento apocalíptico não será a destruição da terra, será o despertar definitivo do espírito humano para o amor, para a verdade e para a luz. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus.